Você não tem R$1 na conta, mas com certeza se você começasse a investir hoje, qual que seria o investimento? Bitcoin. E é justamente a respeito dessa moeda que a gente vai falar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao Cristão Investidor, meu nome é Matheus Monteiro e aqui nós falamos sobre negócios, investimentos e finanças, tudo isso à luz da palavra de Deus. Antes da gente continuar, dá like no vídeo, se inscreve no canal porque você já sabe, ajuda bastante. Se eu fosse resumir para você o que é o Bitcoin, ele nada mais é do que uma moeda digital. Ele não existe fisicamente, mas você pode utilizar para fazer compras ou para investimento mesmo, que é o que mais a gente tem visto se popularizar. Em 2009 foi criado o Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto, que as pessoas não sabem se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa só. A identidade dele nunca se tornou pública. E qual que era o objetivo de criar essa moeda? Justamente ele ser descentralizado, ou seja, não existe um governo de um país por detrás. Ele funciona através da blockchain, que é uma rede que conecta essas criptomoedas entre si. E as transações que venham a ocorrer nessa rede, elas são completamente transparentes e seguras. Então era para ser algo que não fosse controlado por um governo, por pessoas, mas para trazer segurança e transparência para quem resolvesse utilizá-lo. Um outro ponto é que o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada de moedas que podem ser geradas pelo mundo. Existem 21 milhões de Bitcoins no mundo, ou seja, eles ainda estão sendo criados, mas após esse número ter batido o seu limite, não tem como mais outras pessoas terem acesso sem que elas venham comprar de outros investidores que já garantiram a moeda primeiramente. Não é como o real ou o dólar, que pode ser simplesmente impresso pelo governo, fazendo com que o poder, o valor da moeda seja diminuído. O Bitcoin é aquela quantidade e acabou. É como se fosse o ouro. Tem uma determinada quantidade de ouro no mundo e não tem como se produzir mais. O Bitcoin surgiu logo após a crise financeira de 2008, porque os governos imprimiram muito dinheiro para salvar alguns bancos que estavam quebrando devido à crise do subprime que tinha acontecido nos Estados Unidos. E esse dinheiro sendo impresso em grandes quantidades causou inflação. Sendo assim, o Satoshi Nakamoto entendeu que deveria criar um sistema financeiro que não fosse suscetível a esse tipo de manipulação. Simplesmente eu imprimo mais dinheiro para salvar algumas determinadas instituições ou salvar a economia. Então ele criou essa moeda para justamente não depender do sistema financeiro tradicional. Um outro objetivo também era dar para as pessoas o controle do seu recurso financeiro, ou seja, você não precisa de nenhum tipo de intermediário para que você mande o seu dinheiro para outra pessoa. O primeiro uso do Bitcoin aconteceu em 2010, quando um programador pagou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas, o que equivaleria a mais ou menos a $41. Na data da gravação desse vídeo, o Bitcoin está a $95 mil. Vezes 10 mil Bitcoins que foram pagos naquelas pizzas, então nós fazemos uma conta básica que é como esse valor hoje seria mais ou menos de 950 milhões de dólares. Vezes 6 reais que o dólar está hoje, dá quase 6 bilhões de reais. Era muito melhor ele não ter comprado a pizza, ter ficado com esses 10 mil bitcoins na carteira de investimentos dele. E uma curiosidade sobre o Bitcoin é que mais ou menos 20% das moedas que estão em circulação hoje foram perdidas pelos seus donos. Tem pessoas aqui no Brasil, inclusive, que perderam alguns bilhões ou bilhão de reais porque não sabem as senhas, que serão as senhas da sua carteira digital, ou perderam os dispositivos que os dados estavam armazenados. Que BO, hein? Se fosse apenas uma senha que você clica no esqueci minha senha e volta no seu e-mail, seria muito mais fácil, mas o Bitcoin ele tem um mecanismo de segurança muito mais complexo, fazendo com que as pessoas não tenham mais acesso a esse valor, infelizmente. Por um lado é bom que traz muita segurança, pelo outro é que se perde para sempre. Um risco incluso no Bitcoin é justamente algo que nós do mercado financeiro falamos que é a volatilidade, ou seja, ele sobe muito rápido, mas assim também como algum rumor do mercado, alguma situação que acaba acontecendo faz com que ele caia também o seu valor muito rápido. Então para você que às vezes está começando nos investimentos, talvez não seja um ativo que você consiga dormir em paz ou tenha estômago para suportar na sua carteira. O Bitcoin ele é considerado por muitos também como uma reserva de valor, assim como o ouro. Lembra que eu falei no começo do vídeo que ele tem uma quantidade limitada e o ouro também? Então muita gente, você pode ver até em filmes, que pessoas têm os seus cofres, algum dinheiro ali físico e também algumas barras de ouro, que é o que elas conseguem entender como uma reserva de emergência delas, além do que elas guardam com liquidez nos seus bancos, nos seus investimentos. Então o Bitcoin ele é visto dessa forma também por algumas pessoas, porque ele não pode ser inflacionado, igual eu falei, ele tem as 21 milhões
de unidades e não vai ter mais ao longo da história. E além disso, alguns países, às vezes, algumas pessoas em países que têm passado por crises um pouco mais profundas, as pessoas têm utilizado o Bitcoin como uma alternativa ao dinheiro local. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas será que um dia o Bitcoin pode se tornar uma moeda global? Talvez sim, mas qual que é o principal problema do Bitcoin hoje para ter essa unificação? A sua volatilidade. E aí, dando exemplo, imagine que você transferiu 100 Bitcoins para uma pessoa e aquilo valia R$1 milhão. No outro dia ou em algumas horas, aquele mesmo 1 milhão vale R$900 mil. Ou seja, não se tem muito um padrão do quanto essa moeda vale, e devido a essa oscilação tão grande, é difícil você conseguir fazer com que ele se torne uma moeda que as pessoas utilizariam regularmente. Matheus, gostei do que você me disse de Bitcoin, acredito que ele é uma reserva de valor, tem se valorizado muito nos últimos anos e eu quero investir, como que eu faço? Você pode ir até um banco ou até uma corretora que tenha Bitcoin ali para você comprar, e aí lá você compra diretamente o ativo, ou você pode comprar fundos que investem em Bitcoin, ou seja, você terceiriza a gestão para outra pessoa, para um profissional, para que ele compre o Bitcoin para você e talvez ele tenha algum instrumento de proteção ou coloque um pouco de renda fixa na carteira, não esteja 100% exposto à moeda para não ter tanta volatilidade. Então talvez seja essa uma opção para você também. E você pode investir também através dos ETFs, que são fundos que replicam alguns índices, e aí pode ser só do Bitcoin ou de outras criptomoedas também. Uma das coisas que fez também o Bitcoin subir muito nesses últimos meses, e você pode ver aí nas últimas notícias, tem tido rentabilidades muito acima da média, e muito disso se dá por causa da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e isso fez com que a moeda fosse completamente impulsionada, porque ele disse algumas vezes que era pró a moeda, que ele apoia e ele quer fazer movimentações que façam com que o Bitcoin seja cada vez mais parte da vida do americano. E o que as pessoas ficam se perguntando é, será que foi só uma jogada política para receber mais votos? Porque lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, por volta de 50% da população já tem alguma forma de Bitcoin na sua carteira de investimento. Então talvez seja isso, ou se é por causa que ele realmente acredita na criptomoeda. Isso aí a gente não tem como responder. O Bitcoin ele não é só uma moeda digital, ele é um símbolo de inovação, de liberdade financeira que foi dada de certa forma ao mercado. E o que eu queria te deixar de aviso nesse vídeo é que talvez você esteja empolgado falando eu quero investir, mas calma, perceba se está de acordo com seus investimentos, se os seus princípios batem com o que foi dito aqui, se faz sentido para sua carteira. E lembre-se, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não é porque deu certo até agora que continuará dando certo eternamente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.